Chegou a hora da história! Então, primários, agora chegou o momento da nossa história, né, tio Alessandro? Muito bem. Então, eu quero começar perguntando para vocês se vocês lembram da nossa aula passada em que nós vimos sobre o quê, tio Alessandro? Sobre toda a criação. Deus criando coisas maravilhosas que glorificam o nome dele, Deus criando todas as coisas. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade, tio Alessandro, a essa história. Então, nós vamos começar dizendo o seguinte, que Deus, depois de tudo criado, ele ainda caprichou mais um pouco para colocar o homem e a mulher. Ele escolheu um lugar, ele plantou um lugar chamado qual lugar, tio Alessandro, que ele colocou o homem e a mulher? Jardim do Éden. Jardim do Éden. Deus plantou um jardim lindo lá no Éden, na região do Éden, tá? Com frutas, com árvores, com flores, com coisas vocês imaginam, as mais saborosas que vocês possam imaginar. Exatamente, e ele fez com que crescessem todas essas coisas saborosas e lindas e colocou Adão e Eva para morar. Mas para quem eram todas essas frutas, tia? Era para Adão e Eva, tio Alessandro. Eles que cuidavam do jardim, eles que moravam lá nesse jardim maravilhoso, era a casa deles. Imagina o quintal de Adão, coisa linda, um jardim maravilhoso desse. E no meio do jardim, tio Alessandro, Deus colocou o quê? Me conta. Ah, tinha duas árvores no meio do jardim. No centro do jardim. No centro do jardim. Quais eram? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E a árvore da vida, muito bem. Isso aí. E Deus colocou Adão lá, falou que eles podiam se alimentar das frutas. De qualquer árvore, de qualquer fruta. É? Mas Deus deu uma ordem. Deu uma ordem. Tinha uma só. Uma ordem. Ele falou que tinha de uma árvore não podia comer. Qual era a árvore, tio Alessandro? Vocês sabem? Eu acho que vocês sabem. Eu acho que vocês sabem. Essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou com eles assim, vocês podem comer de todos os frutos que tem aqui no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não devem comer. Porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Deus falou isso com eles. Então, tio Alessandro, você acha que essa era uma ordem difícil de seguir? Não, não era. Não era, porque eles tinham centenas de frutos disponíveis. Esse fruto não ia fazer falta para a alimentação deles. Eles tinham frutas de todos os sabores, de todas as cores, de todos os formatos. Vocês gostam de quê? De morango? Tinha morango. Vocês gostam de manga? Tinha manga. Tinha uva, abacaxi, limão, pera, laranja. Tinha de tudo que você imaginar. Todas as frutas lá. Então, aquela fruta específica que não podia, não ia fazer falta. É isso aí. Então, era uma ordenança fácil de comer. Eles não iam ficar com fome, ia ter que comer. Eles não iam ficar com fome. Não ia nada disso. Todas as outras frutas para comer. Mas aí, tio Alessandro, vida se seguiu no jardim até que um dia apareceu, alguém para conversar com Eva. Apareceu a serpente. Para conversar com Eva. E aí, a serpente fez uma pergunta. Até uma pergunta bobinha, tio Alessandro. A serpente perguntou assim, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem de nenhuma fruta do jardim? A pergunta da serpente. Não parece uma pergunta bobinha? Não parece uma pergunta de quem não sabe nada? Vamos lá, tio Alessandro. Aí Eva respondeu para ela, não. Deus só falou que a gente não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras a gente pode comer. Aí Eva acrescentou, porque Deus falou que a gente morreria se comesse dessa árvore. Então a gente não pode comer dessa. Aí a serpente, o que a serpente respondeu, tio Alessandro? A serpente, como vocês sabem, quem é que estava ali? Era uma serpente comum, uma cobra qualquer? Negativo, era o diabo, né? E como ele é o pai da mentira, vocês sabem... Contou uma mentira. Contou uma mentira pra ela. Qual foi, tio Alessandro? Ele falou que ela não morreria. Imagina até a serpente falando. Vai morrer coisa nenhuma. É isso aí. Imagina. Você é tão boba. Vê se comer uma fruta vai morrer. Ai, Eva, que bobinha que você é. Vocês não comem de todas as outras? Vê se dessa aí você vai morrer. É isso aí. Imagina. Até imagina a serpente conversando com Eva. Olha só, eu fico imaginando, sabe o quê? Na escola, na rua, em vários lugares tem gente que fala exatamente isso. Aí sabe o que ela acrescentou? A serpente continuou falando. Sabe por que Deus não quer que vocês comem dessa fruta?
Porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. Ó, outra mentira. Outra mentira. Meu Deus. Segura aí, segura essa, tio Tá Alessandro. vendo? E aí, Eva olhou para aquela árvore. Eva Não era olhou nem para pra ter aquele olhado. fruto. Não era nem Calma, pra ter tio olhado. Alessandro. Eva olhou para aquela árvore, olhou para aquele fruto e sabe o que ela viu? Ah, Aquele fruto parece gostoso de comer. olha aí. Ou Tá perigo. Se vocês estão vendo, né? Como é que foi devagarzinho ela foi sendo enganada. Tá vendo, né? Aí, claro, ela pensou em comer e pensou: se eu comer, eu vou ser inteligente como Deus. Aí o que ela fez? Pegou, comeu e deu pra Adão comer, que também comeu. Aí, tio Alessandro, nesse momento em que eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Já sei. Eles ficaram igual a Deus. não, Não. tio Alessandro, os Era olhos mentira, deles né? se abriram e aí eles começaram a ver que estavam nus. Ah, meu Deus. Tá Por que vendo? será que isso aconteceu, tio Alessandro? Porque o pecado entrou neles. No pecado entrou neles, os olhos deles se abriram, eles viram que estavam nus e logo procuraram roupas para se cobrir porque eles ficaram com vergonha. Um sentimento que eles nunca tinham sentido. Nunca tinha. Que coisa estranha, e não era bom. Trouxe vergonha para eles aquilo. Tá vendo? Que horror, tio Alessandro. Naquele dia, no fim daquele dia, no finalzinho daquela tarde, aconteceu a coisa mais triste de todas, tio Alessandro. Pois Porque quando virava o dia, no finalzinho da tarde, quem aparecia para conversar com os amigos, Adão e Eva? Deus. Deus vinha conversar com eles, perguntar o que eles tinham feito, igual amigo, igual eu. E aí, tio Alessandro, como foi seu dia? Como foi seu trabalho? Olha só. Você tá foi vendo? bem no trânsito? Como que tá? O que você Vocês comeu? estão vendo que quando Adão era puro, sem pecado, quando ele não tinha pecado, Deus conversava com ele pessoalmente. Pessoalmente. Isso aí. E agora, Deus não podia mais chegar lá. E vou contar o que aconteceu quando Deus perguntou por Adão. Deus sempre ia lá e conversava e era um momento tão maravilhoso, era o melhor momento do dia. Adão contar para Deus, o seu melhor amigo, mais perfeito, o que ele tinha feito. Era o melhor momento do dia. E agora, depois que o pecado tinha entrado no coração deles, que os olhos deles tinham se aberto para o mal, sabe o que aconteceu? Quando eles ouviram Deus se aproximando, quando Deus chamou por Adão, cadê você? Eles tiveram medo e se esconderam apavorados. Isso aí. Olha que triste, tio Tá Alessandro. vendo? Aquele momento gostoso, maravilhoso, o melhor do Pois dia é. se tornou um momento de medo, porque agora eles tinham pecado. E ao invés de Deus descer pessoalmente para falar com eles, não, Deus só chamou de longe. Porque Sabe- Deus não podia, porque Deus percebeu que era, sabia que Eles tinha sabiam que pecado. eles tinham pecado. E aí, olha só, isso tudo porque eles sabiam que eles tinham desobedecido a Deus. Desobedecido. Eles sabiam que aquilo ali não era Pois para é. fazer. Não é por falta de conhecimento, é porque Tá eles vendo? deram Eva- ouvidos pro diabo. Isso aí, Eva pensou, é só um fruto. Não, não é só um fruto, é uma desobediência. Isso Entendeu? aí. Porque às vezes vocês podem pensar assim, é só um negocinho. Não tem importância. Tem. Se for uma desobediência, é pecado. Entendeu? E aí é claro que Deus ficou muito triste, né, tio Alessandro? Pois é. Porque ele tinha feito tudo aquilo maravilhoso para conviver com o homem, para estar com o homem, e aí o homem estragou tudo, desobedecendo um Deus tão Estragou bom tudo. que só tinha dado coisas boas. Aí fez o que, ó? Separou. Isso aí. Deus não pôde mais estar com o homem. O homem quebrou essa comunhão perfeita que tinha com Deus, porque pecou, porque resolveu desobedecer a Deus, e aí eles foram expulsos, tio Alessandro. Eles foram botados para fora do jardim do Éden. E colocou anjos com espadas na porta do jardim para que ninguém mais entrasse lá, tio Foi. Alessandro. Olha que triste. Triste. A história de hoje é uma história É muito que triste. é um mau exemplo pra gente, né? Eles perderam a amizade com Deus porque eles preferiram ouvir a voz do inimigo e a voz do seu próprio coração e fazer as coisas que Isso eles aí. desejaram sem priorizar obedecer a E Deus. começou, tia Lise, com uma perguntinha, tá? Começou com uma perguntinha. Uma perguntinha simples, daquela que o coleguinha faz, que nem parece tanta maldade. Aquela bobinha que a Aquela serpente fez? bobinha. É verdade que não pode comer de fruto nenhum daqui?
Pois é, tá vendo? Por isso que tem que ficar esperto com as perguntinhas dos coleguinhas que não são crentes, que às vezes quer que vocês façam coisas que vocês sabem que é errado. Ah, mas é porque os coleguinhas estão fazendo. Todo mundo faz, ninguém se deu mal. É, olha aí, ó. Tá vendo? Então, olha só, a primeira observação sobre essa história que a gente quer fazer é isso, sobre a pergunta. Porque às vezes o diabo vai falar com a gente uma coisa tão boba, vai querer nos induzir a pensar sobre aquela ordem que Deus deu. E colocar, Tia Lise, uma dúvida. Dúvida na nossa mente. Tá? Exatamente. E a segunda coisa, tio Alessandro, é a atenção que a Eva deu para a serpente. Porque olha só, se a pessoa está colocando uma dúvida sobre o que Deus falou, eu vou dar assunto para ela? Não pode. Não vou dar assunto para ela, gente. Eu vou correr da aparência do mal. Isso aí. Não, Deus falou que vai morrer e eu acredito em Deus e ó, chispa. Ah, mas os coleguinhas estão conversando coisas feias. Aí você vai ficar lá perto para ficar ouvindo? Não, ó, sai de perto. Tá chamando você para fazer coisa que você não deve? É isso aí. Pra ir em lugares que você não deve? Ó. Você pegando o celular pra jogar joguinho e entrar em YouTube, que a mamãe já falou que não é pra entrar? Olha aí, ó. Tá Foge da aparência do mal. Isso aí. Se Deus já falou que tá errado, coloca na sua cabeça e ó, corre do mal, gente. Isso aí.